Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o DIPOA, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O DIPOA é um programa de entrevistas que debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. Nesta semana, nós temos a honra de receber Felipe Leiria, ele que é presidente do CEAP Sindicato e diretor de comunicação da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. Seja bem-vindo ao nosso programa, Felipe. Obrigado, Luiz. Saúdo aqui o POA, né? O DIPOA, esse programa de podcast que traz informações importantes que a gente não vê geralmente na mídia hegemônica. Saúdo também os ouvintes aí, espero que a gente tenha um bom bate-papo. E eu quero começar antes da nosso papo com o Felipe, convidando a todos vocês para curtirem, compartilharem o Sul 21 e a Cubo Play em todas as plataformas de redes sociais e já compartilhar esse programa. Felipe, a gente aprovou nesta terça-feira, há 2 dias, no momento que a gente grava o programa, mas na semana passada, para quem está na nossa audiência, a Assembleia aprovou o projeto de reestruturação do IP, que busca cobrir o déficit mensal do IP. Mas eu queria começar te pedindo para explicar o que foi aprovado na Assembleia, porque eu acho que a leitura que eu faço dos eventos desses últimos dias, dessas últimas semanas, dos últimos meses, que a questão da crise do IP está um pouco mal explicada e o próprio projeto também tem muito desconhecimento, não só da população, que aí o desconhecimento é mais geral, mas também dos servidores e quem sabe até dos próprios deputados que votaram esse projeto. Então essa seria a minha primeira pergunta, Felipe. O que foi aprovado na Assembleia no dia 20 de junho? Pois bem, então a Assembleia Legislativa ela aprovou um projeto de reestruturação que pretensamente visa enfrentar a questão estrutural do IP Saúde. São 4 medidas em especial, todas elas sobretaxando os segurados do sistema e seus dependentes. A primeira delas eleva, então, a alíquota do plano principal, do titular, que é o plano que abrange 600 mil segurados dos cerca de 1 milhão de segurados do IP Saúde. Então, de 3,1% vai passar para 3,6% a alíquota de contribuição. Dos servidores públicos estaduais. Servidores públicos estaduais. Para além disso, há uma tabela de referência, Então, ao fazer este cálculo, o servidor ele vai observar essa tabela de referência que o governo diz ser uma média do que os planos de saúde cobram e dos 2 valores, o menor será aquele cobrado para o servidor. Igualmente, e de forma inédita, passa a existir uma contribuição por dependente. Até então, os dependentes eles só tinham contribuições para procedimentos e exames. Agora, então, passa a ter uma contribuição específica, que também respeita esta regra dessa tabela de referência que há pouco mencionei, com base segundo o governo, numa média de mercado. Para além disso, também há uma ampliação da contribuição na coparticipação de exames e procedimentos. Não mais até o limite de 40%, mas sim o limite de 50%, para que os ouvintes tenham clareza, se o segurado se dirigia a um prestador de saúde para fazer um exame e ele custasse R$1.000, esse segurado pagava até R$400. Agora ele pagará até R$500. Isso tanto titular quanto dependente. E por fim, das 4 principais medidas, há uma trava global de 12%, ou seja, o conjunto das contribuições do titular e do dependente não podem superar 12% da remuneração desse servidor. Essa foi a medida que apareceu na segunda iniciativa encaminhada pelo Poder Executivo para o debate. Então, essas são as 4 principais medidas. E essa trava global inclui a coparticipação? Não, ela não inclui a coparticipação. Esse é um tema interessante porque a coparticipação, ela atualmente, isso muda com a proposta, atualmente o segurado ele se dirige a um prestador de saúde,
né? E é cobrado desse segurado a partir da tabela de referência que o IP fornece a seus prestadores, né? Mas essa contribuição não passa por dentro do IP Saúde, né? Ela, na verdade, o IP Saúde não tem o pleno conhecimento do que está sendo cobrado e desta relação. Então a ideia é que agora o projeto também possa avançar nesse sentido. Essas são medidas secundárias, né, relativas ao projeto que foi aprovado. E por que os servidores públicos estão considerando como projeto como ruim para a categoria e também insustentável a longo prazo? Bom, vamos lá. Aqui a gente entra num tema um pouco mais complexo, mas vamos separando as partes, né, que considero relevantes e que aparecem no debate público. Para a gente entender o porquê dessa, diria, indignação em relação a esse projeto, nós temos que separar em dois grandes grupos de questões. Tem questões que são externas ao IP Saúde e que vão ter uma transversalidade, vão se relacionar com o que acontece com o IP Saúde. Aqui eu estou falando de toda a política fiscal do governo e os impedimentos que vão desembocar, por exemplo, na ausência de paritária ou na medida não ter previsto ter uma quebra de paridade, né, em relação à contribuição de servidores. Só para a gente entender, né? A paridade é que o servidor contribuía e o governo contribuía na mesma medida. Perfeito, né? Isso, para que o ouvinte tenha clareza, então é isso mesmo, né? E as questões de lógica interna, ou seja, do projeto mesmo do IP, né? A síntese aqui, na questão do projeto do IP, é que ele implica numa redução nominal do salário, né? Ou seja, quando eu estou falando nominal, não é o salário e a perda da inflação. Eu estou falando que, para além da perda da inflação, haverá uma redução, né? Bom, isto por quê? Porque ele se dá com esta ampliação da cobrança do servidor público, num cenário onde não se tem recomposição inflacionária nos últimos 8 anos, né? Onde as perdas pelo índice de PCA ultrapassam aí os 55%, 56%. Né? Então, este é um cenário que, para além da questão da discussão de revisão geral anual, ela tem implicações diretas na própria lógica do projeto, né? No seguinte sentido, o governo do estado parte do pressuposto que ele vai repassar esse custo para o servidor e não vai ter evasão, né? Com isso, ele apresentou cálculos, né, de que esta base de segurados permanece a mesma e, portanto, a receita, né, pode ser calculada pegando-se a base de segurados e multiplicando pela receita individual de cada um, né? E o que a gente observa e contestou durante este debate foi que isso não é verdadeiro, né? Inclusive, efetuamos, no âmbito da União Gaúcha, uma pesquisa para avaliar esta evasão, né? E nós temos indicativos muito claros de que vai haver uma evasão. Evasão entendida como o segurado ter que sair do sistema porque não tem mais condições de pagar, né, aqueles de baixa renda ou até aqueles de renda maior, que vão avaliar que comparativamente a um plano privado se torna mais atrativo o plano privado. Bom, com isso há uma contradição no projeto, né? Há uma contradição de que aqueles números de receita que o Estado projeta não se confirmarão. Essa é a nossa avaliação. Logo, daqui a pouco tempo, né, passando a vigorar essas novas regras, talvez aí 6 meses ou menos de 1 ano, inclusive, nós tenhamos que estar novamente discutindo a forma de financiar o IP Saúde. Essa é a principal contradição, então eu diria, do projeto, né? Para além da questão de representar uma redução nominal do salário num período que não há recomposição, também ele se contradiz na forma de financiar o pretenso déficit. Além disso, este déficit, né, ele foi, na verdade, o governo projeta olhando o passado, né? É isso que eu ia lhe perguntar, né? A crise no IP é real, né? Ele tem um déficit, né? Mas também há uma contestação sobre o tamanho desse déficit, né? Bom, então há a questão do déficit ainda, né? Que o governo, ele olha para o passado e projeta para o futuro, né? Esse é um aspecto
que a gente considera extremamente relevante, porque assim, vamos lá, tem várias camadas da questão do déficit. Há uma camada que é muito clara, né? Não há reposição de servidores na mesma proporção de um passado, né? O governo não faz novos concursos públicos e dado que o sistema de financiamento, ou seja, a lei do IP-Saúde, ele tem o pressuposto do princípio da solidariedade, ele depende do ingresso de servidores e de suas remunerações para que ocorra uma receita. Bom, de fato, né, por uma série de questões que depois a gente pode aprofundar, não há essa reposição de servidores, esse é um fato. Mas, além disso, o Estado do Rio Grande do Sul, ele é um contumaz inadimplente do sistema, né? Ele fabrica o próprio déficit. Nós temos pelo menos 4 exemplos muito claros, né, de momentos, né, de aspectos que o Estado fez esta fabricação do déficit, né? A primeira delas a gente pode citar a questão das retenções das RPVs, requisições de pequenos valores, e precatórios, né, que foram pagos aos seus credores. São valores que o Estado é obrigado por ações judiciais a pagar, né? Justamente. Aos servidores, e justamente por ser uma dívida com os servidores, deveria ser feita a contribuição do Estado para o IP. Justamente. Então, esses valores foram retidos desses pagamentos na via judicial a título de IP-Saúde, né? Isso, se nós pegarmos o período de 2010 a 2021, esses valores estão identificados no relatório da CAGE de 2022, né? Esses valores foram retidos e não foram repassados para o Instituto. Uma apropriação indébita, né? Isso dá quanto? A valores de 31 de dezembro de 2021, segundo o relatório da CAGE, em torno de 356 milhões de reais, né? Bom, então o Estado não repassou estes valores. Com isso, o déficit do IP-Saúde também cresceu. O atraso aos prestadores de serviço também cresceu, tá? Este é um primeiro aspecto. Há também os imóveis vinculados ao Fundo de Assistência à Saúde, né, que era um fundo específico do IP-Saúde, onde o Estado, num primeiro momento, se apropriou dos imóveis, né, mas ficou, na lei do IP, com a obrigação de repassar o valor equivalente à avaliação desses imóveis, né, a título de cobertura do déficit do IP. Novamente não cumpriu. Nós estamos falando de em torno de 445 imóveis, Luiz, e desses, há em torno de mais de 150 imóveis que sequer têm o valor do custo original, ou seja, não tem como fazer a avaliação, né, com os dados atualmente na contabilidade, né, segundo o relatório da Caixa. Bom, para além disso, há um conjunto de imóveis que sequer está com a avaliação atualizada, né? Esta medida, nós estimamos, é difícil, por isso que é difícil estimar o valor, tá? Se nós olharmos os valores dos imóveis que estão avaliados ou que têm avaliação defasada, nós chegamos em torno de 180 milhões, certo? Bom, para além disso, também há aquilo que se chama de paritárias das pensionistas. Assim como há a contrapartida, né, uma relação de 1 para 1, o servidor coloca R$1 e o Estado coloca R$1, quando é o caso de pensionista, como não há esse vínculo com o Estado, nós chamamos de paritária, ao invés de patronal, que é o nome mais comum, né? Bom, esta paritária, existia uma controvérsia sobre se os demais poderes deveriam repassar, se o próprio Estado deveria repassar, em função de não haver este vínculo direto da pensionista com o Estado, e sim do então servidor, né, que gerou a pensão. Bom, isso foi, de certa forma, pacificado a partir da lei de 2018, né, e ficou reconhecido, né, então, que o Estado deve repassar o valor nominal, né, pelo menos o valor nominal, este não há discussão. O Tribunal de Contas já repassou, por exemplo, é um exemplo de um órgão que passou, mas o Poder Executivo, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário discutem ainda essa questão, ainda que a lei já tenha consignado. Bom, o fato é que a soma só dessas 3 medidas, nós estimamos, como há dificuldade dos valores
dos dados primários para estimar, nós estimamos aproximadamente 970 milhões. Né? Para além disso, há ainda uma quarta medida, né, que diz respeito às próprias patronais, que não raro são repassadas em atraso, né, e não com as devidas correções. Isso aconteceu ao longo de governos. Né? Então, esses 4 elementos são elementos que influenciam diretamente no déficit, né, e não há qualquer tratamento em relação a eles prospectivamente, ou seja, para frente. Nós não estamos livres, né, desses mesmos mecanismos que atuaram para ampliar o déficit no passado, continuarem perpetuando essa lógica para frente. Por exemplo, na questão dos RPVs e precatórios, né? A gente sabe que até 2021 o Estado não repassou, mas ele provavelmente não repassou em 2022 e provavelmente não está repassando em 2023, né? Esta é uma informação que a gente precisa deixar claro que justamente um conjunto de entidades, dentre elas a União Gaúcha, atuou nessa questão e desde 2022, né, nós recebemos o juiz representante do Departamento de Precatórios, né, houve uma mudança do Poder Judiciário, ele passou a recolher. Então né, passou a pagar. Passou então a depositar tudo que é retido de precatórios e RPVs, passou a ser depositado diretamente nas contas do IP Saúde, não mais passando pelo Tesouro. Então, de fato, de 2022 em diante, né, nós temos essa questão já corrigida. O governo do Estado ele fala, né, na apresentação que ele fez aos deputados, à imprensa, né, e inclusive em audiência pública há algumas semanas, né, ele fez uma apresentação que o déficit hoje, né, em valores atuais, né, ou melhor, se não me engano, valores até o final de 2022, era de 36 milhões de reais mensais, o que daria em torno de 440 milhões anuais, né, com os dados que tu apresentou, seriam mais ou menos suficientes para cobrir 2 anos, né, de déficit, sem falar que algumas dessas questões, aí como tu disse, excluindo a questão dos IPVs, continuam gerando um passivo que o Estado tem com o IP Saúde. Né. Aí eu quero entrar numa questão contigo, que é essa do Estado estar permanentemente na política de ajuste fiscal iniciada no governo do José Ivo Sartori e continuada nesses 2 governos do Eduardo Leite, usando os servidores, né, cortando benefícios dos servidores, contando vantagens, reduzindo nominalmente salário, como é o caso agora da questão do IP, né, aumentando a cobrança de contribuição, tu está automaticamente reduzindo o salário, como tu explicaste, né? Até que ponto essas medidas, o governo vai conseguir adotar essas medidas e até que ponto a gente já está sentindo os reflexos desse permanente ajuste fiscal? E o IP, na verdade, é uma delas, né? Perfeito. É importante essa questão, Luiz, porque o que nós estamos assistindo, né, e é importante que os ouvintes tenham presente isso, né, num aspecto geral, é a contradição desta lógica fiscal, né, que tem um fundo de uma lógica neoliberal no sentido de que o Estado deve evitar gastos, né, sendo que estes gastos, né, a economia é altamente interdependente do gasto que o Estado faz. Né? Então, como é que isso aparece no IP Saúde, né, e como isso vai aparecer em outras políticas públicas? Talvez o IP Saúde seja a primeira que esteja aparecendo, mas nós vamos ver isso ocorrer em outras políticas. No IP Saúde, toda a discussão, né, da ausência, da quebra de paridade, aquele valor que o Estado acompanha na contribuição do servidor, né? Ela tem implicações na política fiscal do Estado, no que ele vai desembolsar, né? E aí existem algumas travas, né? Dentre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita gastos com pessoal, né? Mas também é uma trava que é o recente regime de recuperação fiscal, depois a gente pode aprofundar essa questão, né? Que limita os gastos primários, que são todos aqueles gastos com serviços públicos, né, por conta da lei de teto de gasto, que está dentro do arcabouço do regime de recuperação fiscal, né, ao limite da inflação. Né? Mesmo que o Estado não tenha gasto
com limites da inflação, nós temos algumas contradições. Por exemplo, todo mundo sabe que a inflação médica, qualquer operador privado sabe que a inflação médica é maior que o IPCA. Tá? Bom, recentemente os planos privados aí pleitearam uma recomposição de 9,74, né, quando a inflação chegou a 5 nesse ano de 2022. Bom, o que isso significa na prática? Que o IP ele vai consumir espaço orçamentário de outras despesas. Então, para o IP Saúde poder crescer, né, maior, a velocidade maior que o IPCA, outras despesas públicas vão ter que crescer a uma velocidade menor. Tá? Então, a gente está reduzindo de outras políticas públicas porque nós temos inflações diferentes, gastos diferentes. Então, esse é um primeiro aspecto. Né? Para além disso, o regime de recuperação fiscal ele colocou uma trava. Né? Tudo aquilo que o Estado arrecada e que ele pode executar política pública se chama receita corrente líquida. Mas o regime de recuperação fiscal ele colocou uma trava nessa utilização dos recursos, que são os recursos dos contribuintes. Né? A receita corrente líquida, ao fim e ao cabo, representa recursos dos contribuintes. Se colocou uma trava que é o IPCA. A receita corrente líquida, para que os ouvintes saibam, ela cresce em patamares maiores que a inflação. Então existe... A inflação mais o crescimento econômico. Inflação mais o crescimento econômico. Então, nós estamos, grosso modo, dizendo o seguinte: a população não vai se apropriar do crescimento econômico em termos de serviços públicos. É isso que o regime de recuperação fiscal está dizendo. Uma parte, né, significativa vai ser designada para pagar uma dívida. A dívida é essa que o Estado abriu mão de discutir judicialmente. A gente vai voltar na dívida mais tarde. A gente volta nesse tema. Mas, assim, isso traz algumas implicações. Por exemplo, poderá a arrecadação, a receita corrente líquida do Estado crescer, né, que os limites que ele terá para gastar em políticas públicas, dentre elas o IP Saúde, vão ficar limitados. Né? Então não é só uma questão de arrecadação, há uma questão de limite legal, fiscal. E eu estou falando aqui do ordenador de despesa lá na ponta que vai autorizar um gasto. Se ele ultrapassar esse limite, ele vai receber as sanções que a lei impõe. No caso de agentes políticos, pode se tornar inelegível, enfim. Então é uma amarra bem consistente. Né? Isto faz com que o gasto público, né, não dinamize a economia, né? Não dinamizando a economia, né? Novamente nós temos uma retração do crescimento e novamente o Estado tem que fazer um novo ajuste. Tá? Então esta é uma lógica contraditória, né? É uma lógica que se costuma dizer que é anticíclica, né? Faz justamente, ela é pró-cíclica, né? Ela reforça a ideia permanente de corte de gastos. Porque é isso que os servidores alegam, né? Porque a oposição, né, ao governo Leite alega, né, que essa insustentabilidade fiscal do IP, esse déficit mensal, enfim, excluindo o que o governo deve, considerando que existe ainda um déficit que a gente não sabe exatamente qual é, ele é gerado porque os salários não acompanharam a inflação médica, né, e não acompanharam sequer, muito longe de acompanhar a inflação, né, tivemos inflação de 56%, o único aumento geral que o governo deu nos últimos 9 anos agora foi de 6% no ano passado, né, então a perda média é acima de 40%, quem sabe de acima de 50% do salário dos servidores, né? E a contribuição do IP não aumentou, mas as despesas do IP aumentaram, né? Então, a crise do IP é também um resultado do ajuste fiscal. E, claro, a gente sabe que não é um passe de mágica, né? Que poderia solucionar... É fácil dizer que teria que ter dado aumento, né? Mas não é tão simples assim na prática, né? Mas eu queria te perguntar isso, assim, qual que seria a alternativa real e concreta que poderia ser para essa situação do IP? Certo. Bom, importante, Luiz, porque para responder essa questão, eu quero voltar num ponto que, assim, o governo aprova esse projeto utilizando a sua linguagem de poder, né, junto à Assembleia, exercendo sua maioria, mas não pelo convencimento. Né? Então a realidade ela vai se impor
independentemente da aprovação deste projeto. E que realidade é essa? E como a gente pode debelar, né? Enfim, lidar com essa realidade que vai se impor, né? A realidade é que existe uma questão estrutural do IP Saúde, o fato das receitas estarem indexadas a salários e as despesas estarem indexadas ao custo médico, né? O sistema de solidariedade, ele, para o plano principal, ele pode necessitar financiamento, novas fontes de financiamento, por conta, né, do que comentamos no início dessa conversa, de não ingressarem novos servidores. Isso é um fato, né, nós não podemos negá-lo, né? Bom, o que se faz com o sistema de solidariedades quando eles estão em crise? Em geral, o que se faz, e no IP Saúde também é uma alternativa, né, são segregações de massa, né? Isola-se aquele plano que está deficitário, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão naquele plano permanecem lá, preservadas as suas regras, né? Para que não haja, para que se respeite direitos adquiridos, né? Vamos lembrar que quando o governo apresenta assim, os segurados de 59 anos ou mais são deficitários. Sim, são, mas eles contribuíram a vida inteira para que aqueles mais idosos dos sistemas pudessem utilizar. E agora chegou a vez deles utilizarem e o Estado chega a esta brilhante conclusão, né, de que, bom, são deficitários. Bom, isola-se esse déficit e busca-se formas de financiamento através dessas medidas, né, daqueles atrasos que o Estado tem em relação ao IP Saúde. E preserva-se a regra. Essas pessoas, elas não vão durar para sempre, né? Essas pessoas, elas vão vir a óbito em algum momento e vão saindo do sistema, tá? Então, a discussão do plano principal é uma discussão sobre fontes de financiamento numa estrutura que está desequilibrada, mas para o plano principal. E a gente não precisa romper a solidariedade, né? Ou seja, criar um novo plano ao fazer essa segregação de massa não significa deixar essas pessoas sem a possibilidade de terem alternativas de que os recursos de planos futuros ajudem a financiar também esses planos. O plano anterior, o plano central. Plano principal, perdão. Então, assim, novos planos, considerando parâmetros, aí sim, razoáveis, dialogados, né, de pensar um mix de solução entre um grau de solidariedade, que sempre terá de existir, um grau de sinistralidade, que sim, isso tem que ser ponderado, né? Acho que existem ajustes necessários, não nos termos que o governo colocou, né? Mas a questão dos dependentes é possível pensar? Sim, é possível pensar. A questão de idade é possível pensar? Sim, mas não numa lógica, não a partir de uma lógica de cobrir um déficit que, ao fim e ao cabo, é tentar resolver o problema fiscal do Estado, mas sim numa lógica de colocar o usuário no centro, né? De qual é a qualidade possível para o usuário. Para além disso, tem todo um debate que é de gestão médica que o governo não traz nesse projeto, né? Nós tivemos exemplos de iniciativas que funcionaram durante a pandemia. A telemedicina, né? A medicina preventiva, né? Num plano privado, é costume as pessoas idosas receberem visitas de representantes desses planos para ver se os exames estão em dia, a idade que a pessoa está. Isso é para avaliar os riscos, né? Aquilo que se chama da sinistralidade da carteira e poder se antecipar a certas despesas. Então, há muito de gestão médica para ser feita e há parâmetros, sim, nós poderíamos estar discutindo parâmetros etários, parâmetros de dependentes, mas colocando o usuário no centro do debate, não o déficit fiscal. Se a gente não faz essa segregação, a gente sempre arrasta o déficit infinitamente para frente. Se confunde passivo com déficit. Passivo entendido aquilo que deveria ter sido
colocado, né? Deveria ter sido repassado de recursos. Déficit é aquilo que a gente olha para frente, né? E olha prospectivamente que lá na frente nós vamos ter uma massa de segurados que vai ter um gasto, né? E o governo não faz essa separação. Tá, mas deixa eu me perguntar então. Dá para fazer essas alternativas? Dá para, digamos assim, de maneira mais simples explicando isso, dá para cobrir esse déficit, não necessariamente o projetado pelo Estado, mas o real do IP, sem onerar os demais contribuintes do Estado? Entendemos que sim, né? Entendemos que essas medidas são possíveis, só que todas elas, por força da lei, todas essas medidas, elas só funcionam com algum grau de recomposição inflacionária, né? Se nós, grosso modo, fazendo uma simplificação dos salários, né? Isso. Então, se nós fizermos se fosse possível, né, recompor em torno de 30% dos salários, né, nós teríamos o déficit coberto, né, 32%, né, em torno disso. Nós sabemos que não é possível, não queremos fazer aqui uma ideia simplista, mas esse raciocínio serve só para mostrar o impacto que tem algum grau de recomposição. Ele não poderia ser feito de uma vez só, né? Mas o governo poderia lá atrás ter feito um programa de recomposição que pudesse ter ido dando, se não toda a inflação, indo minimizando isso, porque assim, o governo, ele recebe, como tu disse, ele recebe a inflação. Então essa questão, porque o governo não tem dinheiro, né? Mas todo ano, se o Estado crescesse zero, e a gente sabe que não cresce zero, ele cresce um pouco, cresceu muito pouco nos últimos anos, mas tem crescido, né? Mesmo com a pandemia, ele tem crescido nos últimos 10 anos, se a gente pegar. Então ele, a grosso modo, ele colocou no bolso a inflação e não repassou para os servidores, né? A questão é, né, se ele tivesse não repassado todo, mas repassado metade, né, dos 60% de inflação, teria chegado nesses 30%, né? Sem dúvida. Agora, evidentemente, aqui nós teríamos que discutir aspectos externos à política do IP para que essa lógica pudesse acontecer, né? Mas o raciocínio é esse. O fato aqui, Luiz e ouvintes, é que aquilo que o Estado arrecada, ele arrecada só com um sentido: converter em bem-estar social, né? Se a arrecadação está crescendo e não há esta conversão em bem-estar social, né, algo precisa ser reavaliado, né? O que a lógica que tanto o governo Sartori quanto agora o governo Leite trabalham é justamente de levantar essa bandeira de cobertura do déficit, né, sem detalhar esse déficit e sem esse compromisso de converter aquilo que se arrecadou em estado de bem-estar social. Felipe, para fechar essa questão do IP, tu falaste já que tem a pesquisa que foi feita pela União Gaúcha de que boa parte dos servidores, né, vai deixar o IP por não ter mais condições de pagar ou por avaliar que vale mais a pena trocar por um plano privado, né, deixando, quem sabe, né, digamos assim, uma classe média ali dos servidores que tem condições de continuar pagando e não tem condições de pagar o plano privado, permanecendo em IP, mas com a base da pirâmide, deixando, que vai agravar a situação de insustentabilidade, né? E isso também é agravado, né, pela situação da precarização do serviço, né? A gente tem visto nos últimos anos uma disputa forte dos hospitais com o governo do estado por não receber dinheiro, a gente viu greve da classe médica, né? Tudo isso vai precarizando o serviço prestado ao usuário e, de alguma forma, acaba sendo um incentivo a que ele deixe o sistema, né? Com filas de espera, demora para conseguir consultas, dificuldade de conseguir cirurgias, a gente sabe, já fizemos matérias que tem muita cobrança por fora no IP em caso de cirurgias, né? O médico que não aceitaria fazer uma cirurgia por IP, mas ele cobra uma parte por fora, né? Enfim, tudo isso não é novidade e é uma situação que tende a se agravar
da parte médica, com o não reajuste que os médicos desejam da tabela do IP que eles recebem, né, pelos serviços prestados, e dos servidores perdendo renda, né, vão ter mais dificuldade de fazer esses complementos, né, e continuar pagando IP, pagando exames, enfim, né. Qual é o futuro do IP nesse cenário, né? Dá para dizer que existe uma chance do IP não existir mais no futuro? Essa é uma pergunta muito interessante, Luiz, porque o projeto do governo como política pública para o IP Saúde não previu um indicador de qualidade de atendimento. Em nenhum momento isto vem para o debate. Nós vamos aumentar o número de credenciados, nós vamos monitorar cobranças por fora, nós vamos medir algum índice de qualidade do atendimento pelo usuário. Não, isso não faz parte do debate. É um debate sobre uma planilha que o governo propôs. Na nossa pesquisa, antes de nós olharmos os resultados, nós tínhamos uma questão que era: qual o principal motivo que as pessoas sairiam do IP Saúde caso fosse aprovado este projeto? Nós esperávamos que a questão da barreira econômica fosse aparecer como a principal questão, né, como se estivesse mais caro. Para nossa surpresa, né, a questão que apareceu como a primeira questão foi a qualidade, o credenciamento dos médicos, né? Ou seja, o que está dito aqui, de certa forma, né? Está dito o seguinte, que enquanto essas questões não forem enfrentadas, né, não adianta o sujeito pagar o sistema, né, e não receber o serviço, né? Isso não está tratado, né? Nós entendemos que essa medida do governo não se manifesta sobre a questão, né? Então, o que nós esperamos, né? Na pesquisa também, em torno de 74% dos usuários, e aqui é importante que se diga, porque a nossa pesquisa acabou capturando uma faixa de renda maior, né? Tem um viés a pesquisa por uma questão de honestidade intelectual, mas isso precisa ser dito, né? Mas esse viés nos ajuda a compreender algumas questões. Primeiro, se dentre os usuários que têm maior renda, né, em torno de 34% estão dizendo que sairiam para ir para o SUS, o que será que vai acontecer com aqueles usuários que têm menos renda? Tá? Então, o que nós vamos assistir é aquele usuário, né, nossa percepção é aquele usuário que consegue de alguma forma buscar algum plano privado, ele o fará, né? Mas essa não é a maioria do IP, né? A maioria do IP, nós estamos falando de salários baixos, né? Grosso modo aqui, a gente tem uma concentração até 3.500, 80% de 600 mil usuários, né? Baixa renda e idade elevada. Esses usuários, eles vão invariavelmente ter que recorrer para o SUS, né? Só que o SUS também tem os limites de atendimento, né? Então, o que nós vamos assistir, na verdade, é uma disfuncionalidade do sistema, né? Essa disfuncionalidade, ela redunda em judicialização da política pública, né? O IP Saúde, ele tem um alto índice de judicialização da sua prestação. Nós vamos ver elevações nesse sentido, né? Nós vamos ver também uma sobrecarga do SUS, né? E teremos que novamente discutir. Eu não creio que o IP Saúde deixe de existir, né? Porque ele cumpre uma função fiscal. É interessante a receita que ele arrecada para o Caixa Único do Estado. Então, não consigo, e veja que nem mesmo o Estado propôs, e poderia propor pela lógica desse governo, vamos extinguir a solidariedade, vamos extinguir o sistema, né? Seja por talvez falta de coragem política, seja por compreender esta função, né? Porque historicamente o IP Saúde cumpriu esta função também de uma fonte de caixa para o governo. O que a gente vai ver é um agravamento dessa disfuncionalidade e aí os efeitos são difusos, Luiz. Isso pode gerar
que se vislumbra nesse momento são esses 3 caminhos: judicialização, abarrotamento do SUS e uma parcela migrando para o setor privado, nós novamente discutindo o déficit. Felipe, para fechar, assim, eu queria voltar à questão encaminhar mais um assunto, né, trocar de assunto, nem falar da questão do regime de recuperação fiscal. Porque, assim, existe hoje uma hegemonia da lógica neoliberal na predominância desse pensamento no governo do Estado há 9 anos e na imprensa hegemônica, né? Não precisamos citar nomes, mas todo mundo conhece, que defende essa ideia de que o ajuste fiscal, ele não tem alternativa, né? Ele se perpetua e não tem alternativa, e quem discute é maluco, ou é mal intencionado, ou está olhando para si, é corporativista, dando mais, assim, o termo mais leve é corporativista, né? E o regime de recuperação fiscal, ele digamos assim, ele talvez seja o grande estruturante dessa lógica, né? Porque ele determina que não pode dar aumento salarial acima da inflação, né? A gente nem tem, né, reposição da inflação, né, mas não poderia ser acima da inflação, limita a contratação de servidores públicos, né? Tu falaste que uma das dificuldades do IP é a falta de ingresso de novos servidores, né? Esse regime de recuperação fiscal limita a capacidade de contratação, se eu não me engano, a reposição dos que deixam, né? Não pode ter, digamos assim, se temos um déficit de alguma área do serviço público, ele não é histórico, ele não vai poder ser sanado enquanto vigorar o regime de recuperação fiscal. Mas desde 2015, desde 2016, quando se discute essa questão da renegociação da dívida da União do Estado com a União, né, que é a base do regime de recuperação fiscal, existem vozes que contradizem essa lógica do governo, na imprensa, o Sul-21, os servidores públicos, né, a União Gaúcha, o SEAP Sindicato, né, o conjunto dos servidores, que vinham alertando de que o regime de recuperação fiscal era insustentável, porque se tratava de tu renegociar as bases de uma dívida que é impagável, né, que é uma lógica de que o Estado está reconhecendo uma dívida que ele não deveria reconhecer, reconhecendo as condições de uma dívida que ele não deveria reconhecer, e que em troca de um alívio momentâneo, que é o que a gente viu no governo Sartori, vimos durante o governo Leite, que não pagou as parcelas da dívida, né, com a União durante o primeiro mandato inteiro do governo Leite, né, o Estado estaria empurrando para a barriga uma dívida impagável. E recentemente, né, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, a Secretaria da Fazenda reconheceu que é uma dívida impagável. Então eu faço, digamos assim, a articulação entre esses dois temas, né? Nós temos hoje os servidores apontando que a situação do IP a longo prazo é insustentável. Nós tivemos no passado o governo do Estado apontando o regime de recuperação fiscal como a única solução, como algo que não tem alternativa, e agora o próprio governo do Estado reconhece que a situação com o regime, mesmo com o regime de recuperação fiscal, é insustentável, né? Como é que o senhor vê essa questão do governo finalmente admitindo algo que todo mundo, todo mundo não. Pode cortar essa parte? Claro. Tá, eu vou só botar. Só do como é que o senhor vê. Tá, 1, 2, 3. Como é que o senhor vê essa questão do governo admitindo algo que já era alertado antes de que essa política era insustentável? Essa questão é muito importante, Luiz, e é importante que os ouvintes saibam, assim, que nós vivemos uma espécie de realidade sufocada, né? Uma coisa é a disputa da narrativa política, outra coisa são as questões que se impõem no cotidiano. E esse tema da dívida do regime de recuperação fiscal diz diretamente sobre isso, né? Hoje eu diria que o argumento do regime de recuperação fiscal e esta renegociação extremamente desastrosa e cruel para o estado do Rio Grande do Sul, ela se sustenta por uma lógica de pressupostos morais, né, que estão por trás de uma política ortodoxa neoliberal, né, no seguinte sentido: se chegar para uma pessoa na rua e dizer você acha correto o Estado não pagar uma dívida, a avaliação que ela tem é uma avaliação muito mais de fundo moral e de uma dívida que existe uma contrapartida. Essa pessoa possivelmente tenha como referenciais a dívida para comprar um apartamento, para um carro, né? Não é esta
Não é esse o sentido da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul ele tem uma dívida que cresce por mecanismos próprios, né? É uma reprodução da dívida por si mesmo. Para ficar mais claro para os ouvintes, né, do que nós estamos falando, né? E aqui eu entro então na reunião que teve na Comissão de Finanças, onde esteve presente o secretário da Fazenda, né, explicando que ela apresentou 3 cenários, né, e mesmo no cenário mais favorável, o Estado do Rio Grande do Sul, mais favorável em termos de crescimento de receita, de arrecadação, PIB, né, o Estado do Rio Grande do Sul não conseguiria pagar integralmente a prestação. Quando? Né? Isso ocorreu na quinta-feira. Não, quando o Estado não conseguiria pagar a prestação? Porque hoje as prestações estão sendo retomadas gradualmente, né? Perfeito. Após os 9 anos, né? É importante lembrar aos ouvintes que o regime de recuperação fiscal ele fez uma espécie de diferimento do pagamento. Não precisa pagar toda a prestação no primeiro ano, começa pagando 10%, mas o restante dessa parcela vai lá para o saldo devedor da dívida, ela volta maior. E assim vai gradualmente crescendo. Bom, ao final desses 9 anos, né? 2030, mais ou menos. Né? Isso. Salvo engano, aquela projeção da secretária já falaria no 5º ano, ou seja, não seria nem a integralidade da prestação, né? Mas fica aqui para o ouvinte depois ir atrás dessa informação para a gente não dar o dado incorreto, né? Mas o fato é que estruturalmente não se consegue pagar essa dívida porque ela traz dentro da sua lógica a ideia de que os juros volta para o saldo devedor. Então tudo que se paga sempre é insuficiente. A gente vê qualquer demonstrativo hoje da Secretaria da Fazenda, né, se paga uma prestação e o saldo devedor cresce, né, justamente porque o Estado não consegue dar conta da velocidade com que cresce a dívida e essa dívida não tem qualquer contrapartida com uma prestação de serviço. Essa dívida, ela era quando foi renegociada, ainda no governo de Antônio Brito, né, e portanto no século passado, ela era em torno de 7 bilhões de reais, né, em valores corrigidos, né? Isso, ali pela década de 90, mais precisamente em 96 a 98, né, a dívida ela dá um salto monumental, né? Os números aqui, ela parte de 9 bilhões e, salvo engano, eu vou pedir escusas aqui para os ouvintes, ela vai para em torno de 27 bilhões, algo nesse sentido, né? Só pela troca de um indexador, né? Por uma política monetária nacional, né? Ou seja, ela cresceu sem qualquer contrapartida. Que era naquele acordo que foi noticiado na época, né, como a resolução da dívida, né? Justamente, né? Então a dívida estava paga, né? Na verdade, ela virou de lá para cá um fluxo constante de recursos do Estado do Rio Grande do Sul para a União, sem qualquer previsibilidade de pagamento, sem qualquer perspectiva de encerramento desse vínculo. Hoje ela está em quanto? Hoje ela está em torno de 83 bilhões, né? Ela fechou 2022 ali por volta de 73 bilhões e já estamos aí em torno de 83 bilhões. E quanto que o Estado já pagou da dívida? Eu não tenho esses números agora aqui, Luiz, mas assim, o que a gente chama a atenção é que o que o Estado pagou para a União está na casa dos bilhões, com B de bola. O que a União pagou por ter assumido as dívidas dos Estados na renegociação, pagou para os credores, está na casa dos milhões, M de milho, né? Nós estamos falando de um juros de mais de 1.032%. Né? Esses são dados da STN, a última atualização que a gente tem é de 2015. É isso que é importante a gente dizer, né, Felipe? Porque essa dívida, né, é uma dívida que o Estado tinha com credores diversos
e que o Estado não tinha condições de pagar na década de 80, ainda na década de 80, né? E que passaram um tempo de negociação, ela foi negociada pelo governo Simon, enfim, de alguma forma, né? Mas essa negociação foi consolidada, né? Juntou-se tudo que o Estado devia para diversos credores e a União comprou essa dívida, né? E o Estado passou a dever para a União, né? Isso é portanto, a dívida do Estado com a União, a gente está falando de algo que já tem, com sorte, 30 anos, pelo menos 30 anos, né? O Estado já pagou, eu lembro que a gente fazia matérias ali na época do Sartori, já tinha pagado mais de 25 bilhões de reais, né? Se a gente corrigir o valor, isso dá mais, né? Claro que com o tempo sem pagar, tá? Então vamos estimar que provavelmente tenha pago entre 25 e mais de 30 bilhões nesse ano, uma dívida que originalmente na renegociação era de 9, né? E ainda deve 82 bilhões, e sendo que a gente não está nem pagando ainda a parcela cheia, que só vai começar em 2030, né? Mas, digamos assim, não é que tinha uma alternativa, mas tinha uma contestação na justiça, né? Antes da assinatura do regime de recuperação fiscal, que era justamente isso, né? O Estado questionando a cobrança do juros sobre juros, né? Porque uma dívida, né? Se o senhor em casa contrai uma dívida, né? O senhor paga os juros, né? E se você paga diletantemente, o senhor vai pagar os juros. Se o senhor deixa de pagar, vai começar a incidir os juros sobre os juros, né? Sobre aquilo que o senhor não pagou, e isso vai virando uma bola de neve. No caso do Estado, né? O Estado, mesmo quando ele pagava, digamos assim, mensalmente a dívida que foi nesse período entre 98 e 2017, né? Quando no governo Sartori, né, a dívida continuava aumentando perpetuamente por causa da questão da cobrança de juros sobre juros, o que é vedado pela Constituição Federal quando se trata de uma dívida entre entes federados, né? Ou seja, o Estado, a União, não poderia, né, cobrar juros sobre juros de uma dívida de um Estado, no caso, o Rio Grande do Sul, mas ela fazia essa cobrança, por isso que ela cresce. Por isso que ela é uma dívida de 9 bilhões, se pagou cerca de 30, ainda se deve mais de 80, né? Mas o Estado questionava isso na justiça e ele abriu mão, né, Felipe? Isto, nós tínhamos então a ação civil ordinária 2257, que o Estado, ele, ali ainda no governo Dilma, se trocou o indexador, né? Deixou de ser o IGPDI mais 6%, passou a ser o IPCA mais 4%. Só que o Estado pedia a retroatividade, né, desse índice de correção, desde a origem do contrato, e a retirada da relação de juros, que não pode se estabelecer entre entes federativos, né, porque não há uma relação de lucro, né, e, portanto, essa dívida, segundo os cálculos tanto da Caixa quanto do Tribunal de Contas, ela já estaria paga ali em maio de 2013, tá? O Estado abriu mão da citação, né, como um dos requisitos para aderir do regime de recuperação fiscal. Portanto, convalidou esta dívida. Existe uma outra ação ainda vigorando, que é a CO 259, encabeçada pela OAB, tendo como amicus curiae, né, ou seja, amigos da corte, que se chama, né, pessoas também no mesmo polo que a OAB, né, que ela tem um outro pedido. Ela questiona, na verdade, o anatocismo. O que é o anatocismo? É justamente isso que mencionaste, Luiz, é o juros sobre juros, né? Portanto, lá poderia haver o juros simples, mas não esse juros composto, que é o juros sobre juros. Bom, o perito que analisou este aspecto do anatocismo, ele foi designado pela então ministra Rosa Weber. Ele identificou que mais de 70% das dívidas seria juros sobre juros. Também é interesse do Estado, né, que a citação prospere, né? Também é interesse da sociedade gaúcha, né, que ficará presa pelo regime de recuperação fiscal pelo menos até 2052. Esses são os termos, pagando uma dívida sem qualquer perspectiva, sem qualquer previsibilidade de sua quitação, né? Ela virou um mecanismo de submeter o Estado a uma subordinação fiscal da União. Isso traz problemas na hora que vai fazer qualquer prestação de serviço. Não existe serviço público sem servidor, não existe serviço público sem gasto público. E o regime de recuperação fiscal faz vedar o gasto público.
aquilo que se converte em retorno para a população. Então nós vamos ter um cenário onde a população continua pagando o mesmo grau de impostos, mas não recebe em contrapartida de prestação de serviços públicos, porque esses recursos estão comprometidos com o fluxo para a União, né? Quando o Estado teria meios de reverter essa situação, e isso o governo Leite abriu mão, né, quando aderiu ao regime de recuperação fiscal. E só para exemplificar para a nossa audiência, né, por que o Estado não teve condições de pagar desde lá do início, né? É justamente pelo que o Felipe falou, né? O indexador da dívida era inflação mais 6%, né? Ou seja, a arrecadação do Estado para empatar com a velocidade de crescimento da dívida, ela teria que crescer a inflação mais 6%. A gente sabe que o Estado passou longe de crescer 6%, passou longe de crescer mesmo os 4% da renegociação no governo Dilma, né? Então a capacidade do Estado de pagar essa dívida, ela nunca alcançou a velocidade de crescimento. O que acontecia ali quando o Estado pagava entre 98 e 2017? Existia uma trava, né? Uma trava global, que se não me engano era 13%, né, Felipe? Isso, era os 13% da receita corrente líquida e o resíduo voltava para o saldo devedor. Exatamente. E aí que incidia a cobrança do giro sobre juros, aí que virava uma bola de neve, porque se o Estado conseguia pagar só até um limite, e esse limite não era a prestação que deveria ser paga para abater a dívida, né, para diminuir a dívida, né? Então o Estado sempre pagava um valor que na verdade era insuficiente para a dívida reduzir. Então a dívida continuava perpetuamente aumentando, né? E vai aumentar sempre, né? Se o indexador é a inflação mais 4% ou 6%, porque o Estado não consegue manter esse ritmo de crescimento das receitas. Agora tem um aspecto novo, Luiz, assim, a nova questão da dívida é o chamado índice CAN, né? É uma sigla utilizada pela União do indicador que vai corrigir a dívida, né? As prestações dos estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal. Então, hoje, esse mecanismo de reprodução, né, por mecanismos próprios está dentro desse indicador, não é mais o IPCA 4%, e também nós não temos mais a conta resíduo, né, ou seja, aquela parte da parcela que voltava para o saldo devedor. Então, o cenário que nós temos hoje, assim, o Estado não vai pagar a prestação, né, do regime de recuperação fiscal, e terá que adotar as medidas, então, que estão na lei do regime de recuperação fiscal. Não existe mais a conta de saldo devedor. E as adoções, as medidas, as contrapartidas que estão lá previstas, né, elas são todas de eliminar a prestação de serviço público, né? Desde ausência de reajuste, gastos primários que devem ser contidos, né? Que gastos primários é tudo que é prestação de serviço. Então, é um novo cenário que vem se desenhando, né? Daí a nossa preocupação, porque se por um lado não existe mais a conta resíduo, por outro lado existem sanções muito mais severas, né? No contrato anterior, aquele lá do governo Brito, nós tínhamos em torno de 9 ou 11 contrapartidas. Agora nós temos 31 contrapartidas não financeiras, que ao fim e ao cabo redundam em redução de serviço prestado para a população. Então, esse é um cenário que nós estamos atentos, né? Estamos vendo como vai se dar esse processo. A gente espera que essa ACO 259 da OAB-RS, né, prospere, né? Também desejamos que a discussão deste arcabouço fiscal da União, que de certa forma é uma variação de teto de gastos, também não vai ao encontro de colocar o Estado como indutor do desenvolvimento, mas ainda assim é um pouco mais suave, né? Que ele de alguma forma repercuta, né, na ideia de atenuar algumas das sanções que são muito severas e contrapartidas muito severas para um Estado como o nosso, que é um Estado longe do eixo Rio-São Paulo. Isso então para um Estado que tem envelhecimento populacional e ainda tem uma agenda de enfrentar as questões de populações mais jovens, né? Educação infantil, enfim. Felipe, a gente
trouxe esse assunto, né, porque são questões que estão articuladas, né, a questão do IP, a questão do regime de recuperação fiscal, né, tá tudo dentro dessa lógica de uma política do governo e de uma falta de uma política de desenvolvimento que contrabalance, né, essa questão, e alertando que a situação do Rio Grande do Sul, ela, por mais que se venda a ideia de que a única solução é adotar as medidas que têm sido adotadas, de ajuste fiscal, né, do regime de recuperação fiscal, mesmo com essas medidas a gente está indo para esse cenário de insustentabilidade, né? Na verdade não é mesmo, né? Por causa dessas medidas nós estamos indo para esse cenário de sustentabilidade, não se discute uma alternativa real a elas, ou se discute, mas o governo do estado ignora, e agora, como a gente viu no governo, na situação do regime de recuperação fiscal, leva anos para admitir o que estava sendo discutido, o que estava sendo apresentado como crítica, né? Eu queria te agradecer muito pela participação no nosso programa. A gente poderia aqui ficar esmiuçando esses dois temas por muito mais tempo, né? São temas complexos que não é fácil a gente traduzir para a nossa audiência, não é fácil traduzir. Eu tenho brincado, não é sequer é fácil traduzir isso para os deputados, que muitas vezes têm uma dificuldade de compreensão do que eles estão votando. Eles vão muito na onda do que o governo diz que vai votar. A gente que acompanha a Assembleia sabe que os deputados eles votam que a liderança, né, do governo manda votar, né? Então, mas são assuntos que vão ter repercussão por muitas décadas ainda na história do Rio Grande do Sul, no presente, no futuro do Rio Grande do Sul, que a gente está atrelado, são contratos que a gente está vinculado para sempre, e essas crises, né, como a do IP, elas vão acabar, indiscutivelmente, elas vão acabar se reproduzindo, seja no IP, seja nas escolas precárias, sem obras, que a gente vê uma realidade que o governo anuncia que vai fazer obras em 200 e tantas escolas, mas ainda muito aquém da necessidade de obras, né, obras emergenciais, né, vai repercutir na saúde, vai repercutir na segurança, vai repercutir, enfim, em todas as áreas que o Estado atua. E, infelizmente, isso vai repercutir na precarização desses serviços. Então, eu queria te agradecer muito por essa conversa, Felipe. Eu agradeço, Luiz, saúdo a iniciativa do programa, eu agradeço aos ouvintes também, e é isso, Luiz, vamos aí disputar, ao fim e ao cabo, é uma visão de país, né, uma visão de Estado, não esse Estado que sirva apenas como um paraíso do rentismo financeiro e exportador de commodities, mas um Estado voltado para a população, com desenvolvimento, com qualidade de vida. Então, esperamos ter contribuído aí para esse debate. E antes de eu agradecer pela participação da nossa audiência, eu convido a todos a tomar conhecimento desses assuntos, porque muitas vezes a gente acaba vendo essas votações ocorrerem na Assembleia, ocorrendo ao largo do que está sendo discutido na opinião pública. Por exemplo, a gente teve uma votação basicamente em meio a devastação de um temporal, da passagem do ciclone extratropical, que deixou muitas pessoas sem luz, né? Então, esses assuntos que são muito importantes para o futuro do Rio Grande do Sul vão acabar ficando um pouco de lado na pauta nacional, que a gente vê que toma conta do noticiário, né, questões nacionais, enfim, todas as outras questões que fazem parte do nosso cotidiano, mas é importante a gente ter atenção, mesmo que sejam assuntos duros, assuntos complicados, difíceis de entender, mas é isso que lá na ponta vai significar, vai nos explicar por que está faltando escola, por que a saúde está ruim, né, por que está faltando segurança pública no seu bairro, iluminação, enfim, por que obriga a privatização ou leva a privatização de empresas de energia, né, enfim, isso tudo está relacionado, nada acontece por acaso. Então, eu queria agradecer muito a você que esteve na audiência do nosso De Poa, convidar a todos mais uma vez a seguir e curtir as páginas do Sul 21 e da Cuboplay em todas as plataformas de redes sociais, e também a compartilhar esse programa se você gostou, se você achou elucidativo, né, da situação. Enfim, também convido a todos a se aprofundarem mais nessa pauta, né, não ficar só na nossa opinião, procurar outros especialistas, ouvir, mas se aprofundar nesses debates para entender justamente o que será do futuro do nosso Estado. Um abraço a todos e até o próximo programa.